Iniciando mais um Movecast. E hoje eu tô trazendo aqui um amigo especial, meu amigo Gustavo. E ele vai falar um pouco da grande experiência dele sobre o novo mercado. Meu amigo Gustavo, muito obrigado por estar aqui compartilhando aí essa experiência magnífica. E agora eu quero saber um pouquinho dessa história aí magnífica. Poxa, bacana. Eu fico muito honrado de estar aqui. Obrigado, né, Wellington, pelo convite. Para mim é sempre bom falar do que a gente faz, né? Porque a gente faz o que gosta. Então, perfeito. É sempre prazeroso estar falando sobre o mercado imobiliário, falando sobre o que a gente consegue realizar nesses 32 anos de carreira dentro do mercado imobiliário. Estou aqui para bater papo, para conversar, para a gente trocar uma ideia. Siga aí no comando, manda as ordens, bora bater papo, mexer esse doce aí. Gustavo, é interessante, eu vou dar um depoimento meu particular, né? O quanto a rede social, bem usada, ela é espetacular. Eu já acompanho o seu trabalho desde a época da construtora. Você tinha mais contato com meu irmão. Nessa época eu não usava rede social. E aí você já era uma inspiração. Eu já via seu trabalho, já lhe acompanhava. E quando há poucos meses atrás você entra em contato comigo para iniciar aí mais um fortalecimento de uma parceria, para mim, eu acho que massa, o cara que eu vejo lá, o artista da televisão, o artista da rede social, eu tenho a oportunidade agora de estar mais próximo a mim quando eu comecei também a aparecer na rede social. Então, amigo, obrigado por essa nova conexão aí. Mas isso é uma coisa assim que não entrou na minha cabeça como um ponto de eu ser referência. Porque tudo que a gente vem fazendo ao longo desse tempo na rede social não teve uma preparação. Foi acontecendo. Meu pai tem 81 anos e eu vejo a preocupação dele em se manter atualizado com isso, né? Então, a gente vem buscando estar antenado com o que vai acontecer no mercado e vai exigindo da gente. Aí tem um grande amigo meu, certo? Que é um excelente vendedor, que faz o Mega Vendas, faz um evento de vendas de carro, que ele diz assim... Isso, ele é da onde? Ele é daqui de Natal, certo. E faz no Brasil todo. Matheus, o cara é fera. Já vou anotar esse nome, viu? Gente boa, traga ele aqui, o gordinho é top. Tá aí com a esposa lá em Portugal, tá curtindo aí umas ferezinhas. Então posso convidar que o cara é bom. Pode, né? Ele tá fazendo até um podcast chamado Churrasco do Gordinho. Muito bacana. E aí ele diz assim, cara, não tenha medo de ser ridículo na internet. Seja você e pronto, faça. Tá certo ou errado, não tem isso, faz. E é bacana isso, a gente ter esse contato com a galera que tá vendo o nosso trabalho, né? E tá dizendo assim, pô, bacana, me ajudou nisso, me ajudou naquilo. Pra gente é o maior prazer, é isso, né? Quando a gente coloca uma sementinha ali. Tá lá fazendo bem, treinando e crescendo, né? É verdade. Gustavo, eu gosto aqui muito do meu podcast entender um pouco das histórias da vida da pessoa. Eu queria saber, Gustavo, quem é Gustavo? Da onde Gustavo vem? Cara, eu sou filho de um corretor de imóveis e de uma funcionária federal, né, da universidade. Meus pais me ensinaram a trabalhar, me ensinaram que não tem essa de ter vergonha de ser ou um faxineiro, ou um zelador, ou um médico. Não, você tem que ter dignidade de trabalhar. Então, eles me deram essa educação. Sempre me mostraram os dois caminhos. Filho de classe média, normal, sem luxos, sem essas facilidades da vida, né? Com tudo batalhando muito. E eu tive a oportunidade, com 13 anos de idade, de realizar a minha primeira venda imobiliária. Olha aí. Eu acompanhava meu pai e a gente tinha uma loja de tecido, de fios, de ferro aqui em fundido Natal aqui mesmo? em Natal, ali no CCAB. Meu pai trabalhava na Ecocil, saiu da Ecocil, o mercado estava passando um momento ruim, tinha algumas unidades ali no CCAB Sul para vender. E minha função era, quando eu saí da escola, ir para a loja. Era a minha função. E teve um dia que antes de ir para a escola, eu fui para a loja. Né? Ia numa bikezinha, numa magrela, saía de Ponta Negra ali pro CCAB. Cheguei lá, tinha um cara olhando as lojas, e como eu sabia tudo, eu disse, pô, você quer conhecer a loja? E fui, mostrei a loja, ele achou bacana, um moleque de 13 anos ali, desenrolado. Eu sou maguinho hoje, imaginem com 13 anos, né? E aí o cara disse, pô, eu vou ficar com a loja. Teu pai tá chegando aí? Eu fiz, não, eu tenho tudo lá, vamos subir. Na loja, na parte de cima, meu pai montou o escritório imobiliário dele. E a gente tava lá sentado, meu pai já tinha essa coisa de estar um pouco à frente do mercado, ele já deixava os contratos todos pré-impressos, era só preencher. E quando meu pai chegou, eu tava começando a digitar o contrato do cara, né?
Aí papai chegou, terminou, assinou e ele cometeu, né, me deu esse presente, né? Não vou dizer cometeu o crime, não. Ele me deu esse presente de pagar a comissão. Aí eu comprei uma prancha nova e uma bicicleta. Aí eu disse, pronto, é isso que eu quero pra mim. Tomou o gosto e aí, do negócio, né? Fui estudando, fui aprendendo mais, fui procurando conhecer como é que era esse mercado. E aí, com 17 para 18 anos, eu realmente entrei no mercado imobiliário de fato e comecei a trabalhar e não parei até hoje. Tô aí. Que história massa, meu amigo. Muito. Essa foi o conceito. E as oportunidades que a vida foi me dando de sempre sentar, uma coisa que eu vejo muito, você gosta de dizer isso, né? Sentar com gente que conseguiu me ensinar alguma coisa. Em que mesa eu tô sentando, né? Em que mesa eu tô sentando. Então, assim, eu tive essas oportunidades. Passei pela grande escola da Abreu Imóveis, né? Que é uma grande escola. E meu pai é um grande profissional. Estou falando muito dele aqui porque é referência no mercado imobiliário para mim. Ele ainda é atuante hoje? É. Tá aposentado, mas assim, ontem mesmo a gente teve uma reunião super bacana de um cliente com um potencial legal e com umas ideias bem inovadoras. Ele circula bem, tem os amigos ainda ativos, então disse, vem pra cá, vamos fazer e a gente vai... Mentalidade tá... E, Gustavo, é bem... Meio polêmico esse negócio que eu tô falando muito, que eu sou encantado com isso. Em que mesa eu tô sentando? E aí tem pessoas que vêm me perguntar, mas como assim, Wellington? Eu só tenho que sentar em mesa de pessoas grandes? Não, cara, não é sobre pessoas grandes. É sobre qual é o seu objetivo. Se hoje eu quero só bater um papo, rir, tomar uma, eu posso chamar meus amigos que eu só quero bater um papo, rir, tomar uma. Se eu quero crescer, ganhar conhecimento, crescer como empreendedor, cara, eu tenho que sentar assim na mesa de empreendedores. Eu não sei se isso é polêmico, né? É porque a gente vive hoje num mundo de milindres, né? Que as pessoas não gostam que a gente diga o que a gente pensa e tal. Mas o que eu entendo é o seguinte: tem a mesa certa, como você disse, de bater papo, de jogar bola, de pegar onda, né? De brincar, né? E tem a mesa de aprender. E a gente aprende com quem é bom, a gente aprende com quem é melhor com a gente, né? Melhor do que a gente aprende com as pessoas que estão fazendo, estão realizando. E tem muita gente que diz que faz e não faz. Assim, a internet está cheia disso, né? Da teoria. Dos gurus aí que faz isso, aí você olha, pô, o que é que você realizou? Cara, nada. Né? Mas assim, é muito importante. E eu agradeço muito das empresas que eu passei, as empresas que eu trabalhei, desses caras me colocarem para sentar na mesa certa. Aprendi muito em todas elas. Tô aprendendo muito ainda e quero aprender mais aí. E olha aí meu nível, né? Olha a mesa que eu tô sentando aqui hoje, né? Com o Gustavo. Pô, eu que tô aqui com um empresário aí, diversas atividades, isso é muito bacana, cara. Porque às vezes a gente não olha para o que a gente faz, né? Perfeito. Então a gente sempre olha assim, o outro ali faz alguma coisa melhor do que eu. Mas, poxa, vê o histórico, vê tudo que vocês fizeram, né? Vê de onde você começou, aonde você chegou. Quantos desafios foram passados ali? Hoje você tem uma empresa que... Quais outras tem no mesmo nível dela aqui no Nordeste? Perfeito. São poucas. Pouquíssimas. E quanto tempo você tem? Hoje, quando se fala CNPJ, tem 5 anos, né? 5 anos. Por mais nada. Que é um bebezinho. Uma indústria, uma empresa nasceu bebezinho. Ontem. E aí, como eu acredito muito que não é só sobre idade, a gente tem uma bagagem, eu e meus sócios, de outras coisas, mas da construção que me trouxe muito esse caldo. Cara, não teve uma semana durante 5 anos que não tinha uma consultoria. Agora mesmo tá o Lean do Senai dentro da minha empresa, refazendo os processos, e todo dia a gente vê como tem o que melhorar ainda, né? Eu tive a oportunidade, eu fui a Roraima, fui morar em Roraima, a Abreu vendeu o know-how dela para uma empresa lá e eu fui implantar. Fui escolhido para implantar lá em Roraima. Cara, quando eu cheguei lá, eu me deparei com a oportunidade de fazer o Empretec. Perfeito. Né? Por sinal, o Miguel que está acompanhando aqui, meu sócio, já fez também. E aí eu fiz o Empretec com um dos maiores empresários lá de Boa Vista. Isso em que ano, Gustavo? 98. 98 anos atrás. 98. E aí, quando eu tava lá, fazendo o Empretec com esse cara, teve um momento que esse cara parou, ele era empresário, dono de uma concessionária de automóvel, da Chevrolet, um grande empresário, um cara muito bem sucedido. Esse cara começou a chorar de um jeito que, assim, não tinha controle. E ele falando que
como ele não sabia de nada, como ele estava olhando ali, porque o Empretec mexeu muito comigo, porque não mexeu com conceitos de processo, não, mexeu comigo como pessoa, né? Me fala um pouco mais, Gustavo, porque eu ouvi falar muito sobre isso. Sou convidado, eu quero fazer Empretec também, e todo mundo que fez Empretec fala muito bem. Quando você fala mexeu comigo, fala um pouco mais sobre isso. Porque ele desconstruiu coisas que estavam construídas muito sólidas sobre aprender, sobre fazer, sobre relacionamento, principalmente sobre relacionamento. Ele me mostrou que a gente precisava sentar nas mesas com as pessoas certas. Ele me mostrou um caminho de aprendizado completamente diferente. Ele foi uma desconstrução, então ele mexeu comigo, né? Me trouxe a realidade de que realmente, quando você está numa situação ruim ou boa, quando tu abrir a porta do banheiro e olhar para o espelho, aquele cara ali que você vai ver no espelho é o responsável pela tua situação. Então, assim, me deixou muito forte disso, porque muitas vezes, assim, a responsabilidade do não sucesso não era minha, era de qualquer outra pessoa, né? Você dizendo isso, vem uma frase que eu escutei que é muito forte para mim, é que o analfabeto do século XXI não é mais quem não sabe ler e escrever, é quem não souber reaprender. E nesse momento você mudou novas verdades, chegou novas verdades. Isso, né? E assim, cara, é muito diferente, precisa fazer para entender essa dinâmica. Quem vai para lá esperando, eu vou fazer um curso, Não, cara. Não é só mais Você vai conhecer detalhes da tua personalidade, do teu profissional que você não teve a oportunidade de conhecer antes. É muito bacana. Autoconhecimento mesmo, né? Então, assim, quando eu vi esse cara que era um cara de sucesso, chegar e dizer assim, pô, eu não sei nada, né? E ele estava já com seus 60 anos, dizendo assim, eu tô aqui, quero aprender e vou... Entendeu? Então, assim, poxa, para mim aquilo ali... Então, hoje, quando eu olho, eu vou fazer 54 anos esse ano. Quando eu olho para mim e digo, pô, vou fazer 54, sou um menino. É isso entendeu? Mesmo, Quero aprender mais, quero fazer mais e é um desafio para a gente, porque assim, a tecnologia está tomando uma proporção no nosso trabalho, no nosso mercado, gigantesca, né? E a gente está atualizado com tecnologia é algo difícil. Muito legal. Para a nossa geração que foi conhecer computador com 20 anos, né? Isso de um assunto que a gente vai entrar mais profundo, daqui a pouco eu chego lá, dessas mudanças de mentalidade, o que você é especialista no novo mercado, né? Quantas formas de investimento imobiliário tá chegando aí de uma forma gigantesca e tem pessoas que nunca ouviu nem falar. Teve nomenclaturas que você falou aqui que eu ainda não conheço. E eu quero conhecer um pouco mais. Mas antes de chegar nesse ponto, fala um pouco mais de Gustavo. Eu vejo hoje muita gente na rede social e é comum falar sobre as glórias, as coisas boas. E aí, qual foram os principais desafios de Gustavo nessa experiência aí de vida? Eu tive excelentes desafios e assim, minha vida... ela vem num ciclo de a cada 10 anos ela tem uma grande transformação. Nossa. É uma coisa que é batata, né? Chegou ali, fechou o ciclo de 10 anos, tem uma grande transformação. Então, assim, eu sou um apaixonado pela publicidade e teve um momento da minha vida que meu primeiro casamento não ia bem e tudo, acabou, não fluiu e a gente acabou separando. E esse momento eu saí do mercado imobiliário e fui para o mercado publicitário. Virei contato publicitário da armação propaganda. E como foi essa mudança? Você já estudava sobre publicidade ou você amava e foi? Porque é o seguinte, dentro do mercado imobiliário, eu nunca fui o corretor só de vender. Eu fui o corredor de preparar a venda. Então, no preparar a venda, a gente ia... escolher o terreno, participava com o arquiteto, conhecendo, estudando. Foi onde eu me apaixonei pelos novos negócios, pela prospecção de projetos. E acompanhava a criação. Então, assim, cada vez eu me apaixonava para aquele mundo da publicidade. Então, assim, eu fui para o mercado publicitário porque eu disse, eu preciso mudar um pouco minha cabeça, né? Sair do que eu vivo hoje. Estava saindo de um casamento, então eu queria... coisas novas, né? E aí tive a oportunidade de ir para o mercado publicitário, participei de 2 campanhas políticas, né? Como dentro de agência, fazendo tudo isso. E assim, é um mundo mágico, é um mundo fantástico, é um mundo maravilhoso. Continuo apaixonado. É infinito, né? Tenho um filho publicitário,
né? Músico e publicitário. E assim, é inspirador. E nessas mudanças desses ciclos que tem na minha vida, a publicidade foi algo que me encantou cada vez mais. Mas assim, já tive outro momento de sair do mercado. Toda vez que eu tento sair do mercado imobiliário, ele faz assim: ei, não, sai não, venha cá. Né? E agrega aqui com a publicidade. Um momento para mim muito marcante na minha vida, assim, que eu acho que foi uma transformação também, é que em 88 a gente tinha um último produto no sistema SFH, que faliu, né? Que era o Sistema Financeiro de Habitação no Brasil. Que isso era para mais popular? Não, era o que funcionava no Brasil de financiamento. Era o que tinha e né? pronto, né? Isso. E a gente tinha ali na Ayrton Senna. A Ayrton Senna só tinha pavimentação até a Avenida das Alagoas, até mais à frente nada. Mudou só um pouquinho, né? Mudou só um pouquinho. Ali o Alameda dos Eucaliptos, que era um projeto da Ecosil, era o último projeto do Rio Grande do Norte com assinatura do SFH. Então, eu fui para lá para a gente vender, salvo engano, são 140 apartamentos ali. Uma equipe de 3 pessoas, né? E eu fui escalado para ser o plantonista da obra. Ficava com um apoio no escritório. Tava eu lá e tinha um locutor esportivo que ia, a cada 15 dias ele dava um plantão comigo lá. Mas foram 3 meses de trabalho direto lá. Não, minto, 240 apartamentos ali no Alameda dos Eucaliptos. Então, assim, foi ali entender de que eu tinha braço para trabalhar. Né? Então foram 90 dias sem parar e a gente vendeu 240 apartamentos. Então, assim, foi uma loucura, uma equipe de 3 pessoas. Nessa época tinha rede social como hoje? Não existia nada disso, não. E aí, como é que você conseguia essa façanha? A gente teve um facilitador que era o seguinte: todo o pessoal que trabalhava no Catre, ele vinha e passava na frente do empreendimento porque morava em Ponta Negra. Certo. Né? E era um empreendimento que tinha facilidade de compra. E não tinha outra coisa no mercado, não se vendia nada. Então, todo piloto que vinha, o carro vinha com 3, 4 pilotos no mínimo, né? Então, assim, cada hora, 5 horas da tarde, era hora de fazer venda. Porque o pessoal via saindo do Catre, parava ali. O público-alvo estava bem definido ali, né? Um comprou, aí o outro comprava. Então, assim, foi um negócio absurdo isso. E a Ecosil é uma grande empresa já na época, né? Então, a gente tinha isso e a gente era a última batata chip do saco ali, era a gente. Então, assim, ou o cara tomava aquela Coca-Cola ou não tomava. E aí o mercado mudou, né? Porque quando acabou aquilo, ninguém sabia construir em Natal. Todo mundo ficou, e aí, o que é que vai acontecer? Como é que a gente vai fazer? Degustou, mas... Né? Acabou, não tinha jeito. Então, assim, continuaram se fazendo casas, aí depois começou a vir o autofinanciamento. E, assim, essa foi uma grande virada de chave. A gente chegou naquele momento ali, era o fundo do poço do mercado imobiliário. No Brasil. Isso você tinha em média de quantos anos nessa época, você lembra? Eu tava com 19 anos. Novinho ali. Né? Meu filho para nascer. No gás as estratégias talvez nem fossem tão boas, mas o gás era... Não, era pleno. Estratégia não tinha. Era, eu vou para lá para vender. Era aquela coisa assim, que meus pais ensinaram, eu vou trabalhar. Então, assim, a nossa mente era trabalhar. O que era trabalhar? Era dizer assim, quanto você ganha, a proposta é essa, e assinar e fazer acontecer. E aí foi o mercado ali, ele se reinventou, né? Perfeito. Então, assim, pra gente foi uma inovação grande. E o outro ciclo que também fez uma mudança gigante no mercado e que eu pude participar e me coloco ali como uma pessoa que participou ativamente foi quando chegou o Plano 100 em Natal, que também veio de uma quebra de vendas no Brasil, não tinha mais o que financiar, não tinha o que fazer, e essas empresas se juntaram, as empresas a Atlas Elevadores, a Ibratim com tintas, né, a Celite, cada empresa num segmento disse, pô, a gente vai vender para quem no Brasil que não tem mais construtor com condição, com capacidade de construir, com capacidade de fazer.
E elas criaram o Plano 100 junto com a Rossi. E foi uma loucura. Ontem mesmo a gente comentava disso, de acontecer aqui em Natal, é o recorde de vendas no Brasil, do Plano 100, da gente ter a esposa do cara, tinha um painel com a disponibilidade, a gente deixava a esposa do cara segurando o apartamento literalmente ali, né? Enquanto o cara vinha para a mesa para preencher a proposta. Literalmente, né? Literalmente. Então, assim, o mercado estava com necessidade de comprar, não tinha lançamento, e quando chegou o Plano 100, dizia, comprar um apartamento para você pagar 100 parcelas em 80 meses, uma loucura, sucesso. Eu assisto muito documentário de histórias, né? E, cara, impressionante como uma história que aconteceu há 200 anos atrás me traz lições gigantes para essa. E aí eu fiquei curioso, eu ouvi falar sobre o Plano 100, mas eu nunca tinha nem ouvido falar sobre a história. E como é que funcionava, afinal, o Plano 100? Por causa de uma crise, juntou um grupo de empresários, como é que funcionava isso? De indústrias, né? Que elas não tinham para quem vender. Certo. Eles iam morrer junto com o morrer mercado. junto. Aí chamaram a Rossi. Aí disseram, pô, vamos criar aqui um pacote. Vamos. Então, assim, a base do Plano 100 era um condomínio com 3 pilares, né? Com 3 prédios. Então, um entregava com 36 meses, outro com 48 e o outro com mais 12 meses. Então, assim, o cara tinha que pagar 100 parcelas em 80 meses. Certo. Então, era 8 parcelas de sinal, 12 parcelas nas chaves. Aí dava 20 já. Os já balões, tirou. né? E as 80 mensais. Certo? Se você tinha capacidade de pagar mais rápido, você entrava na primeira fila. Certo? Então, o que acontecia? Ele lançava as 3 torres com entregas distintas. E o grande segredo, que o dinheiro daquela obra era daquela obra. Então, assim, quando você ia entregar aqui esse primeiro, você tinha 36 mensais mais 20. Então, você entregou a primeira com 56%. Como as indústrias diziam, não quero o meu lucro agora, Tô entendendo. elas sobreviveram entregando material. Eu tô vendo uma parceria com um construtor, ele fazia casa, eu fazia os móveis, e os dois recebendo no final do financiamento. Seria mais ou menos isso, sendo que um grupo maior, correto? Exatamente, de Massa. empresas gigantes. Massa. Né? Elas conseguiram manter suas equipes trabalhando, conseguiram manter suas portas abertas, né? E o mercado conseguiu vender. Então, assim, 56% era o que ia se captar no primeiro prédio. Tá? Então, assim, isso era o custo da obra, basicamente. E, após a obra, aquele financiamento que ia entrar ia ajudar a dar o suporte para as obras seguintes. Né? Então, assim, era uma forma fantástica. Para o comprador, teve um momento que ficou ruim. Por quê? Porque pós-obra se cobrava juros de 1% mais correção. Perfeito. E aí, com inflação, com uma série de coisas, ninguém estava tendo capacidade de pagamento no final, tiveram alguns problemas e tudo. Não tinha banco para financiar, né, com longos prazos. Então, 80 meses, mas assim, foi uma solução e foi uma revolução para o mercado. O mercado entendeu e todo mundo entendeu que o lucro era algo que se deixava para frente. Né? Porque a gente tinha aí... Os grandes investimentos são a longo prazo, não é curto. E aí todo mundo começou a incorporar, recebendo 60% durante a fase de obra e 40% pós-obra, que era basicamente a fração do que ia ser do resultado para as empresas, né? E ele deixava isso para receber na frente. Então ele vivia naquele período de obra com a sua taxa de administração. Então, assim, trouxe para o mercado uma nova educação. Mas era um formato, era um negócio fantástico, era uma inteligência comercial, porque assim, o cliente chegava numa recepção muito bem estruturada, ia para uma sala de vídeo, que tinha um jornalista top da época, Sérgio Chapelin, essa galera assim, bem top. O cara passava ali 8 minutos explicando como é que era o negócio. O cliente saía dali, entrava num corredor onde tinha uma recepcionista que levava o cara para o apartamento. Ele entrava num decorado, via o apartamento como seria. Sentia na pele, né? Ali. O corretor não chegava perto do cliente nesse momento, porque assim, dentro de um decorado, um cliente com corretor, o que é que o cara faz a primeira coisa? Quanto é isso? Já perdeu a noção do todo. Esse cliente passava pela sala de vendas, pelo decorado. Experiência pura, né? Chegava numa sala onde estava lá um painel de disponibilidade. Aí o cara olhava e dizia, pô, já vendeu tudo isso, né? Aí ali era entregue para o corretor, aí o corretor ia para a mesa e assinava a proposta. Era um negócio... Então, assim, essa inteligência
não foi só a junção das empresas, foi dizer assim, poxa, como é que a gente vai gerar essa experiência? Na época, eu acho que eles nem pensaram que era gerar uma experiência. Não foi tão profunda. Era uma estratégia mesmo, assim, dizer, ó, o caminho da venda vai ser esse. Diga, hoje gerar experiência, eu sei o que eu vou fazer. Lá não, eu fiz, depois eu gerei o nome, né? Exatamente. Né? E aí isso foi se replicando no Brasil todo, virou sucesso, virou case, e foi a salvação para o mercado imobiliário. Né? Rapaz, foi uma mudança... História bacana. Você tem que ter corte aí, viu, Emerson? E bacana que, assim, que eu tive a oportunidade de participar por isso. Então, assim, quando os caras chegaram com essa ideia, eu não queria ser o corretor de receber a tabela para ir para venda. Eu queria entender a dinâmica. Por que o cara não botava a gente lá na frente? Por que eu não podia assistir o vídeo com o cara? Por que eu não podia demonstrar? Né? Então, assim, eu queria entender. Eu sempre tive essa curiosidade, o né? porquê das coisas, né? Porquê das eu queria saber quem foi esse gênio. Eu queria convidar ele aqui cara, pra... puxar o cara pra cá. E antes de você começar a contar essa história, eu disse... A gente vai falar do novo mercado daqui a pouco. Aí você traz uma história desse. Isso aqui é um novo mercado revolucionário pra época, né? Essas questões, a gente sempre tem essas mudanças, né? E são fatos. A geração disso foi um fato econômico, né? Acabou o dinheiro, não tinha banco financiando, não tinha nada. E a gente, no Nordeste principalmente, a gente veio ter banco financiando há 10 anos atrás. Né? Financiava a casa ou o imóvel pronto, mas produção... Você dessas mudanças, eu digo uma expressão loucas, né? Porque são encantadoras, é tipo o batimento cardíaco. Nunca vem as coisas do bom, do bom, do bom. Sempre ela tem picos e vales e sempre que volta vem inovações. Exato. Quando você falou que você percebeu que na sua vida o ciclo ele fecha em 10 anos e começa novas coisas. Dá um exemplo um pouco mais sobre isso aí. Cara, assim, nós nos conhecemos, eu estava na Plano Urbanismo. Certo. Né? Foram 9 anos. Beleza. Você entrou na Plano lá em que ano? 2011. Eu gosto de buscar uma linha do tempo para me entender. Eu sou péssimo com data, cara. Eu sou péssimo. Mas mais ou menos. Você estava lá na Plano... Foi 2011. 2011. Até 2019. Certo. Tem uma história bacana, né? Aí, né? Então, assim... É isso que... Chegou ali... Parou. Acabou. Aquela história... finita. Vamos começar uma nova história. Eu estar na Plano me abriu portas de conhecimento, principalmente na área de loteamento. Certo. Hoje eu me considero um profissional que conhece de loteamento. Hoje eu tenho propriedade de sentar com qualquer empresa do país e discutir sobre loteamento. E quando você começou para a parte de loteamento, ele tinha... uma região, um público específico, ou era meio que o mercado ia mandando e vocês iam... Não. Assim, a Plano sempre foi uma empresa muito organizada. Certo. Né? A minha vivência de loteamento era a vivência de ser corretor e vender o produto. Certo. Vivência e experiência pura, né? E quando eu fui a Plano, eu conheci como se escolhe um terreno para um loteamento. Certo. Quais são as preocupações que devem se ter, né? O que é que a gente precisa observar? Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Como é que se comporta uma carteira? Qual é o ideal para o empreendedor? Como é que viabiliza isso? Entender esses ciclos. E dentro da Plano, a gente teve mudanças de mercado, porque teve época na Plano da gente vender 700 lotes no mês. Nossa. E mudou isso para 10, 15 lotes no mês. E aí a gente teve a oportunidade de trazer... o Marcos Araújo, que é da Data Story, uma das maiores empresas de pesquisa do país na área imobiliária. E o cara é daqui de Natal. Que massa. Né? Como é o nome dele? Eu vou anotar Marcos Araújo. Ele é o mago dos imóveis. Esse cara hoje é uma referência no mercado imobiliário. Muito legal. Esse cara é daqui, meu amigo de infância, né? Era um cara que... Era aquele cara que todo mundo... tirava onda com ele, né? E o cara saiu daqui, foi para Campinas. Eu tô saindo da Plano, mas só a história dele é do caramba. A história do cara é bacana, né? Ele foi para Campinas e foi estudar estatística e tudo isso. E a tese dele foi fazer uma pesquisa eleitoral, né? Ele acertou todos os vereadores que foram eleitos e acertou a ordem de cada um. Quem foi o primeiro mais votado, o segundo, o terceiro. Ele achou aquilo e ele ganhou
visibilidade com isso. Fez a segunda campanha, fez a terceira campanha e disse, não quero mais política. E hoje é o cara que tem o Brasil na ponta dos dedos. Ele sabe tudo do mercado imobiliário. Que massa. E isso quando você fala tudo, independente do público. Independente do público. Eu vou perguntar muito sobre isso, porque eu sei que você entende como é esse posicionamento de público, mas a gente vai aqui. A empresa dele é... Hoje existem duas grandes empresas no mercado de pesquisa, no mercado imobiliário no Brasil. Uma é a dele, né, que é a Data Story, e outra é a Brian. Meu inglês é péssimo. E aí, Marcos esteve aqui com a gente, isso 2016 para 2017, e ele fez, a partir de agora, vocês coloquem em cada 100 lotes que vocês soltem, coloquem 15 casas. Certo. O mercado vai mudar. O mercado não vai querer mais comprar lote. E isso você vai começar com 15, vai passar para 20, vai passar para 30, vai chegar um momento que você vai ter que botar 80 casas e 20 lotes. Boa. Cara, isso aconteceu no mês seguinte. Me lembro como se fosse hoje a reunião, ele apresentando isso, né? E foi uma mudança radical no mercado de Isso ele estava apresentando para plano quando você estava lá. A gente estava montando uma estratégia, a gente tinha um land bank e queria saber quem seria a bola da vez. Como é que a gente ia fazer a sequência de lançamentos? Para quem a gente ia lançar? A gente ia lançar aqui, ia lançar na Paraíba. Aqui no Rio Grande do Norte era melhor a gente lançar em São José, em Goianinha, aonde? Que volume, né? Então a gente foi estudar o mercado para definir as estratégias comerciais da empresa. Isso é caro, infelizmente nem toda empresa tem capacidade de fazer isso, mas isso foi fundamental para plano dizer assim, pô, meu norte é esse. Perfeito. Entendeu? Então a gente conseguiu mapear e ter a informação já lhe traz uma capacidade competitiva muito maior. E saber usar essa informação lhe coloca mais à frente. É o próximo ainda. passo, né? Então, a gente viveu isso, eu aprendi sobre loteamento e de repente eu disse, pô, eu vou sair. Só que quando eu saí da Plano, o mercado que eu tinha de 9 anos atrás, de varejo... Deixa eu pegar só um pontozinho. Você pega lá, vamos supor aí, há talvez 10, 15 anos atrás, essa reunião com Marcos Araújo, com a Plano. Isso. Para você, quando o cara chega e diz, agora o mercado vai mudar, na época na mesa, na sua percepção e das outras pessoas, receberam essa nova ideia de cara ou ficou aquela incógnita? Olha, não quero ser aqui, como é que diz, assim, sem falsa modéstia. A gente sentia essa tendência, não tinha isso muito claro da forma como ele colocou, né? Ele foi mais preciso na comunicação, né? Mas a gente estava sentindo essa mudança, essa pressão do mercado, né? A gente só não sabia interpretar o que o mercado estava dizendo da maneira correta, né? Porque assim, a gente estava diminuindo as vendas de lote e estava aumentando o interesse da casa, né? E a gente ficava muito, tanto eu como o engenheiro da Planner, Rinaldo, a gente ficava, Luiz, vamos construir, Luiz, vamos construir. Mas a gente não tinha a capacidade de mostrar para Luiz esse dado, né? E você consegue identificar o que é que fez mudar esse mercado na época? O que aconteceu? Eu acredito que todas as ações que a gente está vendo, ela tem uma causa raiz. Alguma coisa mudou no mercado para as pessoas mudar esse hábito. O que é que você identificou? Não? A economia ela é fundamental no mercado imobiliário. Qualquer problema econômico no mundo reflete aqui em Natal, certo? Aí o que acontece? O cara está comprando um lote, vou dar um número hipotético, e está pagando uma prestação de R$300, certo? O lote ele não mora. Certo? Então ele tem que pagar um aluguel, ou ele tem que morar com os pais, ou ele tem que fazer alguma coisa ali. É 100% passivo aí. Né? Antigamente, que eu digo há 20 anos atrás, esse mesmo cara, num final de semana, juntava uns amigos, botava uma garrafa de cachaça, ou de suco, seja lá o que for, matava uma galinha, comprava um tijolo, um cimento e fazia um barraco. Perfeito. E esse cara levava a família. A família aceitava entrar naquela moradia. Maravilha. Certo? Nesse momento aí que houve essa mudança, ele já não conseguia mais comprar o tijolo, já não conseguia mais comprar o cimento, certo?
Os amigos ele tinha ali para juntar, mas a família já não queria ir para o barraco. Perfeito. Né? E ele já não tinha mais a capacidade de pagar o lote e a prestação. Veio o governo e disse, olha, eu te financio uma casa por R$350. Perfeito. Aí ele disse, cara, esqueceu de pagar o lote. Eu quero financiar uma casa pagando R$350. Vou para uma casa menor, 2 quartos, mas é uma casa com parede, com piso, com banheiro decente, com uma cozinha bacana. Perfeito. Né? Então, assim, a gente teve aí uma mudança na área econômica e uma mudança da necessidade Perfeito. de moradia. Como você falou, a necessidade e a linha de crédito chegou, apareceu uma oportunidade para o cara ter a casa própria, automaticamente a construtora que não percebeu isso ficou vendendo só lote. Aí quem ia para o lote? O que o banco rejeitava. Certo. Que ele não tinha outra escolha, né? E aí ele ia para o lote, aí esse cara dá trabalho para a construtora, né? Dá trabalho para a carteira. Então, muita gente vendeu carteira. E isso aconteceu tanto no mercado de loteamento como no mercado de prédios, né? Teve uma época aqui que papel valia muito. E as construtoras lançavam muito porque elas não queriam mais vender apartamento, elas queriam vender papel. Certo. Né? Só que, quando você vende papel, você fica corresponsável. Amanhã, se aquele papel fica ruim, não tem liquidez, o banco chega e diz, esse papel é teu. Quem está me devendo é você. E aí começou a ter problema nas construtoras. Então, assim, o cara que trocou carteira em loteamento, porque loteamento a gente diz assim que é como enxada, você come na frente, né? O loteador, hoje, ele começa a ter algum recebível positivo pro caixa dele com 4, 5 anos, cara. É um negócio de longo prazo, entendeu? Então, assim, quem tem amor ao extrato, essa coisa assim, não entra no loteamento não, porque vai ficar doido. E eu complemento isso aí para grandes investimentos. Quando a gente foi começar a minha indústria, né? Que meu irmão, ele se intitula como Nerd das Planilhas. Aí ele trouxe a ideia, vamos investir, a gente tem que investir tanto para começar a comprar um maquinário. E eu lá encantado, quando ele começa a puxar as planilhas, que ele começou a explicar que não tinha possibilidade de a gente começar a ganhar dinheiro em menos de 5 anos, porque a gente queria uma coisa grande, naquela era eu disse, não, tá louco, como assim? Tudo que eu fiz na vida eu comecei a ganhar dinheiro nos primeiros meses, e aí as planilhas foram se concretizando, que se eu quero uma coisa grande, eu tenho que estar reinvestindo por um bom tempo, que é exatamente o que o loteamento faz, né? Exatamente. Então, assim, muita gente não entende isso. É aquela velha frase que todo mundo diz assim, ei, apurado não é lucro, né? Então, assim, nem tudo que entra no caixa você pode usar. Perfeito. Você tem as contas, tem a estrutura, tem tudo isso. Muito, muito legal. E aí agora vamos para o novo mercado, né? O que é que tem aí de inovação? Cara, esse novo mercado é um mercado desafiador. E eu vou soltar aqui uma Agora é a dica de milhão, tem que fazer aquele barulhinho, Gustavo, das cifras, né? Não, mas eu vou soltar aqui. Cara, tem um café aí. Olha bacana, aí. cara. Tá sentindo o cheiro aqui. Sou viciado do café. O que é que acontece hoje? A gente vê o mundo vai passar por uma grande transformação. E o Brasil vai ter um desafio gigante que está relacionado aos cartórios. Certo? Por quê? O mundo digital assumiu uma proporção gigante em todos os setores, certo? E vem aí nesse novo mercado, vem aí a tokenização. Você não vai precisar ir fazer mais uma escritura. Certo. Você vai comprar, vai ter o seu código digital, né? Que ele vai ser único, vai ser intransferível, e eu vou te vender um negócio e vou te passar esse código. E acabou. Simples e prático, né? Simples e prático. Só que, imagina quando isso começar a funcionar com volume no Brasil. Como é que vai ser essa briga dos cartórios? Né? Eu poderia dizer igual a Uber e o táxi? Ou se adapta, não é a escolha? Não tem alternativa, né? Mas, assim, a gente sabe que envolve aí briga de cachorro grande, como a gente diz, né? Não, obrigado. Não tem como retroagir a isso. Isso vai acontecer.
como é que vai fluir isso? Vai fluir rápido? Né? Todo mundo vai aceitar? Não, vai ser uma briga gigante, porque assim, cartório hoje tem na área imobiliária como uma grande receita. Perfeito. E esse novo mercado, quando a gente fala novo mercado, a gente está falando disso porque você compra hoje um imóvel em qualquer parte do mundo. Agora, aqui, tu abre teu celular e tu compra digitalmente em qualquer parte do mundo. Compra, aluga, faz Né? parceria. E assim, essa é acho que vai ser a grande transformação do mercado, vai ser essa parte documental, né? Isso é um fator gigantesco de redução de custo para o adquirente, porque hoje o custo de documentação é muito alto, muito alto. Um imóvel de R$200 mil hoje você vai comprar no banco, você vai pagar quase R$10 mil de documentação. Rapaz, e eu pegando isso aí, né, que eu comprei um imóvel agora há poucos dias. Além disso, eu fiquei na fila no sol no cartório. O tempo de espera, o atendimento que não é lá essas coisas. A gente tem um novo mercado aí que vai mudar tudo isso, né? Então, assim, começa por isso. Os criptoativos entraram no mercado imobiliário, né? A gente está começando a ver acontecer aí fazendas de produção, de geração, de processamento de dados, né? A gente está começando a ver um novo mercado chegando de uma maneira assim surreal, com ganhos absurdos, ganhos extremamente elevados para quem produz, para quem processa, para quem faz isso. E essa indústria é uma indústria que não tem um dono, né? Você não consome isso de um CNPJ que pertence a uma pessoa. Você consome isso de uma inteligência artificial que não está nem aí para saber quem é ou quem não é. Não tem distinção, não tem preconceito. E ela tem... prefere distribuir para várias mãos do que deixar na mão de um grande. Porque ela sabe se brigar com aquele grande ali, aquele grande dizer, eu vou desligar aqui meus processadores e eu vou ter problema, né? Então, assim, a gente começa a ter esse mundo do digital, desse compartilhamento, de tudo isso, vindo para a nossa realidade. Hoje, ontem eu estava conversando com as meninas no podcast nosso, no Papo com Café, e ia dizendo para elas, 85% dos negócios imobiliários em Natal são feitos em parceria. Há pouco tempo atrás isso não era admitido, porque o cara queria ganhar só. Era a mentalidade de... Né? Então, assim, esse também é um novo mercado, certo? Eu pego esse ponto aí de compartilhar, né? Cara, hoje os meus melhores clientes vieram através dos meus melhores parceiros. É impressionante. O meu parceiro já teve a conexão com ele, ele já doou a confiança dele pro cliente. Automaticamente, quando o cliente dele faz o contato comigo, o cliente já vem encantado só porque eu sou amigo do meu parceiro. Aí eu cheguei e disse para elas ontem assim, quem é o teu melhor cliente? Aí, né, fico na mesa ali e disse, teu melhor cliente hoje, um cliente de mesa mesmo, vai te comprar no máximo quantas vezes no ano? 2, 3 vezes, olha lá. Se pegar em maioria, vai ser um, né? Mas eu, como corretor, posso ser seu melhor cliente, que eu posso fazer 12 vendas no ano. Posso te botar um cliente em parceria por mês, posso botar 3 por mês. Então, assim, eu, corretor, pro outro corretor, sou o melhor cliente dele. Perfeito. Então, assim, esse novo mercado também precisa ser enxergado e entendido, compreendido e aceito. Porque, assim, chegou. Acabou do eu sozinho. Não é escolha, né? Acabou do eu sozinho. E aí começa a ter um monte de coisa. Aí vem uma empresa de São Paulo, que é a Vitacom, uma das maiores empresas do país. Empresa em qual área? Construtora? Ou... Construtora. E a Vitacom começou a fazer prédios. Ela tem uma estratégia fantástica. Ela só escolhe o melhor terreno daquela região. Localização para ela é fundamental. E os imóveis, mais ou menos em qual o valor dela? São imóveis caros. Certo. Então tem um público mas bem... são imóveis pequenos. Perfeito. O que seria caro e o que seria caro pequeno? Que eu digo porque ele vai trabalhar 15, 20 mil reais o metro quadrado num apartamento de 30 metros quadrados. Certo. Um apartamento. Então, assim, caro, se a gente comparar para os nossos preços, são muito baratos aqui, né? Eu gosto dessa referência porque caro e barato é muito louco, né? E aí, mas dá uma rentabilidade fantástica, né? Caro quando a gente diz assim pro pagar, certo?
mas pelo retorno é fantástico. E é exclusivo, né? Aí ele começou a fazer, e assim, a cada 3 prédios ele fica com um dele. Tem uma rua de familiares, eu fico com um. Perfeito. Estratégia, ó. Cada prédio que ele faz, né? Cada 3 ele diz, um é meu. Show. Aí ele acabou tendo um volume gigante de apartamentos. Aí ele fez, cara, tô alugando, como é que eu vou fazer isso? Pô, eu alugo, o cara da esquina aluga também. Produto eu tenho, você tem, ele tem, todo mundo tem. O que é que eu vou fazer diferente? Né? Aí ele criou uma segunda empresa, que é a Housey. Certo? A Housey veio para o empreendimento dele e diz assim, eu vou mobiliar da recepção todas as unidades. Certo? O Wellington vai para São Paulo. E ele tem um bebê. Vai ele, a esposa e um bebê. Só que o Wellington não vai levar o carrinho de bebê. Lá embaixo, na recepção, tem um box da Magalu. E o Wellington vai lá e pede um carrinho de bebê, porque ele vai passar 30 dias e ele vai receber um carrinho de bebê e vai usar por 30 dias, está lá alugado. A esposa precisou de um secador de cabelo. Ela vai lá e tem. Né? Você precisou comprar alguma coisa, um refrigerante, uma cerveja, uma comida, alguma coisa que tem lá na loja. Em resumo, o negócio do cara não é só sobre alugar, é sobre solucionar os problemas do cliente, né? É sobre viver, comodidade. Tu desce e tu tá com o aplicativo do condomínio, tu destrava o carro que está estacionado na frente, a chave tá lá na caixinha, tu pegou o carro e saiu. Isso tudo é para facilitar a tua vida. Perfeito. Né? Tem um cowork no prédio. Então, assim, eles começaram a fazer isso nos prédios dele. E começaram a atrair quem? Os investidores. Por quê? O cara administra, ele recebe o apartamento com um enxoval fantástico, com tudo que ele precisa para alugar. Né? E o cara tem uma televisão lá, quebrou, o cara já faz a manutenção, faz tudo, você não se preocupa com nada, só quer ver tua rentabilidade lá no final do mês, né? Então, assim, você precisa passar 2 horas em São Paulo. Pô, eu vou descansar ali, vou alugar um apartamento por 2 horas. Aluga um apartamento por 2 horas. E, como eu disse, a localização, ele está onde? Ele está nos melhores bairros, na melhor localização, do lado dos maiores centros empresariais. Por quê? Esse cliente que ele está do lado dos melhores hospitais. Por quê? Porque esse cara vai para lá, vai levar alguém da família para fazer um tratamento médico. Ele não quer ficar num hotel. Perfeito. Ele vai morar bem, né? E outra coisa, hoje tem os nômades digitais, que o cara mora aqui hoje, amanhã o cara tá morando em Recife, depois o cara tá em Londres. Esse cara não quer comprar um apartamento. Ele vive nessas locações, né? Então, assim, é a moradia por assinatura. É como hoje você não precisa mais comprar um carro, você pode assinar um carro. Perfeito. Né? Como hoje você está podendo até, inclusive agora, começando a assinar celular, né? Alugar o seu celular. Tu compra ou tu vai alugar eu quero agora um iPhone e não vou precisar mais comprar, eu vou alugar. Então, assim, essas facilidades estão chegando e chegando de uma maneira muito forte. Aí a Housey fez, poxa, ganhei status, ganhei massa, tenho know-how, e agora é o seguinte, lá em Natal tem a empresa X que vai lançar um prédio, né? Tô entendendo. Aí ela faz, meu projeto para você é esse. Então você pode hoje lançar um prédio em Natal com uma assinatura da Housey, e ela vem aqui e te dá 3 tipos de pacote. É só para lhe orientar, você vai usar a minha marca e eu vou ser completo. Tô entendendo. Entendeu? Você quer uma franquia completa ou você quer um parceiro? Né? E aí começou a ter esse mercado da moradia por assinatura, que algumas outras empresas estão chegando, estão fazendo aqui. Aqui em Natal a gente tem a Living, né? Que é do André Sudari. Não conhecia. André, eu sei quem é, conheço demais, é uma referência, né? E André, com a Living, trouxe um outro novo mercado. O que é? É o mercado da hospedagem, certo? André, hoje, ele chega aqui para você e diz, vamos fazer um hotel aqui, vamos juntar 10 amigos e vamos fazer um hotel, né? Um hotel de apartamento de locação. Então, ele vai lá, monta essa estrutura, coloca toda a mobília, faz tudo isso, faz o que a Housey faz, dadas as proporções, só que é para um grupo restrito de pessoas que passam a ser dono daquelas unidades. Né?
E a Housea, junto com a Vitacom, elas vendem, elas abrem para o mercado. Então, assim, esse é, talvez, assim, para mim, eu sou apaixonado pelo formato da Vitacom e Housea, né? E o Ale, que é o dono da Vitacom e Housea, hoje ele só continua sócio da Vitacom, mas ele hoje é o CEO da Housea e é um cara que está focado nesse segundo negócio. A outra é um negócio gigante, como funciona sozinha, tem um corporativo muito, muito bacana, e ele hoje se dedica para a Housea, assim, com muito apego. E assim, tem a oportunidade, tem um corretor que foi meu corretor aqui, começou comigo, hoje é um dos diretores da Vitacom, então a gente tem uma parceria muito bacana com eles, assim, e é uma empresa que eu admiro muito porque ela se reinventou, ela está buscando e vem novas novidades aí. Ele está dizendo aí que está trazendo novas mudanças. Estou imaginando o que vai ser, né? Mas... E aí, essa aí é aqui de Natal. Você falou que esse último que você falou agora... Ele é diretor lá na Vitacom. Ele não é de Natal, mas ele veio morar em Natal há muito tempo, certo, né? E começou no mercado imobiliário com a gente, né? Ele foi meu corretor. Então... fico honrado pra caramba tá com ele aí, o Anderson Leone, um cara, um figuraça. Toda vez que vem aqui, a gente bate altos papos. E hoje ele é o diretor de novos negócios da Vitacom, de parcerias e tudo. Cara. E é uma empresa gigante, gigante. A gente todo dia se depara por empresas gigantescas. Quantas vivências, hein, meu amigo? Né? O bom é isso, a gente vai fazendo um leque de amigos, aí diz, pô, aqui... E ter acesso a essas informações, né? Ter acesso a essas coisas que estão acontecendo. É um privilégio, né? Pô, muito grande, muito grande. Então, assim, essa questão da locação por temporada, né? O multipropriedade também é uma reinvenção do timeshare, né? Foi um aprimoramento, porque no timeshare você comprava tempo e o multipropriedade você compra a unidade. É você poder comprar hoje um apartamento em João Pessoa, na beira-mar, usando como referência, que é uma cidade que tem... Hoje, pagando 35 parcelas de R$1.000. Aqui em Pipa já tem alguns empreendimentos assim, né? Já. Né? E Natal, capital, tem algum empreendimento que é nesse formato? Tem. Mas eu nem gostaria de falar, porque assim... Tá resolvida. Foi lançado de maneira... Enfim, a gente tá trazendo aí dois grandes lançamentos. Natal... Foi escolhida a cidade para moradia do dono da maior empresa de vendas de multipropriedade do país, chamada New Time, né? Marcos Vargas, esse cara escolheu morar em Natal. Eu digo a ele que ele não mora aqui, né? Ele passa chuva, porque ele passa 4 dias em Natal, né? E 26 dias viajando. Bate e volta, né? Mas ele escolheu morar em Natal, ele tá aqui, a família tá aqui. E ele é proprietário hoje da maior empresa, que é a New Time, a maior empresa de venda de multipropriedade do país. E hoje, pegando a multipropriedade pro consumidor final, que ele é o investidor só de um imóvel, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos para ele como consumidor? Veja só, qual é o ponto negativo? Acho que é o único ponto negativo. Tem o que a gente chama de entrantes. São pessoas novas que entram nesse mercado e é um mercado de alta exposição de caixa. Por quê? Porque uma venda hoje de um empreendimento são grandes volumes, 600 unidades, esse cara gasta muito dinheiro sem receber um centavo. Por quê? A venda do multipropriedade, o cara te atrai como? Você vai passando na rua, nos pontos de grande fluxo de turista, o cara te pega e diz, vamos ali. Vai ganhar um jantar. Um jantar, e sempre num lugar bacana, né? Porque ele quer um minuto teu. Perfeito. Certo? Ele consegue multiplicar a venda de uma unidade que representaria R$500 mil, ele consegue vender por 2 milhões, porque ele vai fracionar isso. Certo? Então fica fácil dele agregar valor, mas o custo de venda dele é elevadíssimo. Perfeito. Certo? Aí quando eu digo qual é o maior risco, o tempo de execução das obras sempre são longos, sempre são alongados, e muitas delas não vão acontecer. Por quê? Porque os caras já morreram na venda.
Perfeito. A exposição é gigante. A sala de venda custa muito caro. A equipe custa muito cara. Não é o corretor tradicional, né? É um outro corretor, é um outro A equipe da profissional. rua, como eu falei, eu peguei 3 experiências. Todas as 3, a equipe da rua estava focada em me levar para dentro da sala. Ele não queria saber se eu era público-alvo. Ele tem até algumas estratégias de quanto eu ganhava, mas o cara não era treinado. Ele faz como uma pesquisa. corretor. Mas aquele cara leva 100 conto só lhe botar dentro da sala. Exatamente. Entendeu? Aí tem o custo da sala, o custo do seu brinde. O cliente não vai pelo desejo do imóvel, o cliente vai pelo jantar. Acaba muitas vezes se encantando com o projeto, porque tem projetos belíssimos, localizações extraordinárias, né? Mas não é ainda um mercado muito consolidado em termos de empresas com... Você vai lançar um projeto desse, você tem que ter 15 milhões para gastar de venda. Você já participou de algum projeto desse estilo? Sim, a gente está participando, inclusive, de um grande projeto que vem para Natal, de uma empresa do Paraná. E os caras já estão em Pernambuco, já estão no Ceará, entendeu? Nossa. Assim, junto com o Marcos. Então, eu tenho aprendido muito com ele. O cara é fera, entendeu? Assim, gente boa pra caramba. Sentar na mesa com o Marcos, né? Marcos é um cara que você aprende... 2 palitos você senta com ele aí, você aprendeu muita coisa. Então, e é um cara que gosta de compartilhar. E isso é bacana nos dias de hoje. Ninguém mais quer aquele... O pulo do gato é meu. Não, o pulo do gato vem pra mesa. É sobre o servir para plantar e colher, né? Quanto melhor o mercado tiver, quanto mais gente sabendo tiver no mercado, melhor. Né? As minhas estratégias vão nas minhas reservas de mercado. Onde eu vou trabalhar, com quem eu vou falar, né? Onde eu vou chegar. Que time eu chego naquele cliente. Então, essa é a diferença. Mas o saber tem que ser compartilhado. Tem que ser compartilhado. Né? Até tem uma história que eu gosto muito, é que se eu encontro com você, eu te dou R$100, você me dá R$100, cada um sai com R$100. É verdade. Se eu levo a informação e você me traz a informação, cada um sai com 2 informações, né? Então, compartilhar... multiplicou a informação. Ele é multiplicado, isso mesmo. E isso que é bacana, é que a gente tem essa oportunidade de sentar na mesa com gente assim. Como os Marcos que eu falei aí, são pessoas que acrescentam muito nas mesas, sabe? Maravilha. Muito, 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 muito. Então, assim, o Rio Grande do Norte vai receber... Tem hoje na pipa um projeto da Aliança, que é da Paraíba, está lançando lá. Tem um projeto da Gave, que um dos investidores da Gave é o Gustavo Lima. Então, assim, são empresas que têm bala. Essas empresas, sim. Então, toda vez que um cliente for comprar uma multipropriedade, ele tem que se preocupar de quem eu estou comprando. A Gave tá vindo aqui para Natal? A Gave está na pipa. Certo. A Gave está na pipa, né? Tá na pipa. Hoje, Marcos, eu fiz um curso agora espetacular com Tiago Reis, Jean Valério e Tiago Eugênio. Certo. E falava muito sobre prospecção de venda. Num projeto desse, que queira que não queira, é inovador ainda, tem um público muito específico, qual a taxa de conversão de uma negociação dessa quando a pessoa capta lá, o cara não profissional, capta lá para dentro do escritório, oferecendo um jantar? Você tem noção de qual a taxa de conversão dessa galera? É muito baixa. E tem um outro dado também que é interessante, que é o cara que desiste, certo? Em torno de 20% vai atrás de receber o que pagou. Certo. Então, assim, o cara tem uma revenda gigantesca, ele vende o empreendimento umas 6 vezes, quase. Certo? Mas a taxa de conversão dele hoje não chega perto de 2%. Acredito. Então, por isso que eu estou dizendo que a barriga de venda... Cara, o gráfico, quando você olha o gráfico da venda no empreendimento desse, o cara vai lá embaixo, quase que desaparece, assim, a linha vermelhinha, assim, para poder subir, entendeu? Para voltar, para estabilizar, porque, assim, é absurdo como se gasta. Muito bacana. É absurdo, é absurdo. Assim, são números que a gente fica assim, cara, num empreendimento tradicional, eu gastaria 1/10 daquele valor. Perfeito. Isso me abre uma caixa assim de curiosidade, né? Qual é, vamos pensar, os que estão dando certo, qual é a estratégia que esse cara tá usando? Porque é um desafio gigantesco. Você vê hoje um grande nome, Hard Rock Café. Perfeito. Todo mundo fala nos multipropriedades do Hard Rock. Qual foi entregue? Nenhum ainda. E tem uma referência pelo nome do Hard Rock, né? Não é, né? Então, assim, por isso que a gente tem que entender essa questão de quem está por trás. Perfeito. Qual é o suporte disso, entendeu? Perfeito. Quem são as pessoas. É um negócio extremamente atrativo. Para o dono do terreno é maravilhoso porque ele vê um VGV gigante, né? Para o empreendedor tá ali, ele está acreditando naquele lucro. Para o homem de venda tá dizendo, pô, vou ganhar uma comissão
fantástica. Mas o realizar não é fácil. Isso, Gustavo, me traz o quanto com quem você está conectando vai fazer toda a diferença. Porque o cara vai lá para pagar uma comissão mais baixa, pega um corretor que nem o Cresce tem. E esse cara, sem nenhuma maldade, mas ele está sendo enrolado por uma empresa dessa e ele nem percebe. Aí pega uma pessoa sem experiência ou senta com você que só vai entrar no negócio se você entender que aquele negócio é honesto. Quanto é que vale ter esse contato, né, com você para poder... É caro. É valioso. E às vezes a gente dá de graça, assim, mas é caro. É muito caro. É valioso, né? É. E assim, todo dia chega um cara dizendo, rapaz, eu vou investir ali. Eu disse, cara, tu parou para olhar? Por quê, né? Papel cabe tudo. Aí eu disse, cara, você já fez a conta de venda? Porque o cara não esquece de fazer essa conta, né? E pior ainda, muitas vezes o cara não faz nem a conta do tempo do dinheiro. Perfeito. Quanto tempo o dinheiro vai levar lá no final da mês e vai voltar para tua mão? Ele vai chegar aqui, meu amigo, não vai chegar o valor que foi. E que ele vai é certeza, né? Se ele volta é outra história. É outro caminho. Então é aquela coisa, quando você disse assim, seu irmão mostrou as planilhas e tudo, e você, pô, como é que é isso? Lá na frente, 50... Mas é essa a realidade, entendeu? E quem entra no multipropriedade tem isso. A gente tá vendo um novo formato de multipropriedade. Eu olhei para o quadro do seu horário, porque para mim aqui tá maravilhoso. Tá, beleza. 15 minutos ali vai ser tá tranquilo. Por mim rola mais 2 horas aqui. Não, aí talvez eu tenha até que dizer assim, vou precisar aqui de uma mesinha, 1 minutinho para fazer uma reunião aqui. Aí o que acontece? Até fugiu agora o raciocínio da linha da... Eu falei que o dinheiro ia e voltava, ou poderia não voltar, aí você ia montar mas eu me perdi de verdade aqui. Então, eu fui lá no céu. Ajuda aí, Emerson. Sim. O que acontece? A multipropriedade... Sim, aí quais são as vantagens? A vantagem é que você tem um custo diluído, né? Perfeito. Você normalmente usa 1 ou 2 semanas, tá? Você consegue usar realmente essa 1 ou 2 semanas e você consegue alugar. Perfeito. Né? E você tem um título de propriedade. Então, isso são vantagens e você consegue comprar um imóvel que representaria ele 500 mil, você consegue comprar ele por 100 mil reais. Então, assim, tem uma vantagem econômica, tem uma vantagem de utilização e tem uma vantagem de custo, de manutenção. Porque, por exemplo, um condomínio de R$1.000 dividido para 52 cotas vai ficar de graça. Né? Simbólico, né? Simbólico. Talvez é o que você gastaria numa viagem. Isso. Aí o que acontece agora? Existe uma empresa que a gente tem conversado muito e a gente deve trazer para Natal. Essa empresa mudou o conceito do multipropriedade. Porque ele trabalha com nicho de alto padrão. Nossa. Ele trabalha com 8 cotas. O ticket médio do imóvel dele são imóveis de no mínimo 500 mil. Só que ele não precisa fazer o empreendimento. Ele trabalha onde? Riviera de São Lourenço, né? Balneário Camboriú. Ele só trabalha em praias de alto padrão. Então aqui eu trabalharia Pipa, trabalharia Jacumã, São Miguel do Gostoso. Perfeito. Né? Eu não preciso fazer o empreendimento. Como assim? Eu posso comprar sua casa. Porque esse cliente quer naquele destino. Ele não precisa estar dentro de um condomínio. Mas você compra a casa ou você compra uma cota para poder usar aquela casa? Aquela empresa chega e diz, olha, eu vou comprar sua casa, vou mobiliar, vou preparar tudo e vou vender 8 cotas de uma empresa. Perfeito. E de uma sociedade anônima. Perfeito. Ou seja, ele fez já 70 negócios. Só tem uma casa que os sócios se conhecem e os 8 se conhecem. O restante são empresários do mundo que o cara vai usar 44 dias aquela casa. Perfeito. Certo? Tem uma concierge, um trabalho muito bacana que assim, no dia que você vai usar a casa, vai estar a foto da sua família lá na... Personalização. A arrumação da casa é a tua. Quando eu for, vai ser a minha arrumação. Perfeito. Né? Eu tenho uma casa num padrão bacana, vou mobiliar ela bacana, não vou pagar o preço do multipropriedade tradicional, não vou ter essa 3, 4, 5 vezes mais, eu vou ter um preço agregado, porque eu vou comprar um imóvel bacana, vou mobiliar e vou ter os custos administrativos do negócio. E vou vender para 8 pessoas dentro de uma sociedade anônima,
o que o patrimônio está preservado, porque se um desses sócios tiver algum problema, não atinge o patrimônio. Tô entendendo. Certo? Então dá uma segurança maior. E é um formato que as pessoas usam. E ele pode alugar os 44 dias. E tem uma escala bacana, porque é o seguinte: nessa questão do multipropriedade, qual é o maior desafio? É a escolha das 2 semanas que você vai ter. Né? Então, lá eles separam o mês de janeiro, o mês de dezembro, são os meses prêmios e tal. Então, assim, e faz um rodízio disso, né? E o empresário de alto padrão, ele tem um ticket médio ou um ticket mínimo de 500 mil, mas assim, ele não tem feito negócio abaixo de 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Esse cara do alto padrão, ele está acostumado a compartilhar helicóptero. Perfeito. Está acostumado a compartilhar Ferrari. Ele já tem na mente dele a condição de compartilhar, porque ele sabe que manter um helicóptero, ele vai usar X horas no mês. O restante é custo. Cara, eu tenho um exemplo aqui em Natal, tem de um grande amigo meu, Marina ProGuard, lá na Lagoa de Bonfim. Uhum. Tanto ele quanto muitos amigos têm lanchas compartilhadas. O cara tem uma lancha de 500 mil, cada amigo deu 100 mil, e o custo anual baixinho, exatamente, um marinheiro, porque eles dividem, e a galera tá feliz da vida. Se você tivesse que parar 500 mil, eu só posso ir lá, às vezes, 3 final de semana no ano, eu tenho que ter um marinheiro, eu tenho que pagar a marina, a mesma raciocínio. Então, assim, no alto padrão é mais fácil você inserir essa questão do compartilhamento, porque os caras já fazem isso. Perfeito. Entendeu? Não é novo, né? É novo pro médio padrão, mas pro alto... É, porque assim, a gente tem aquela sensação de posse que a gente tem, não é só meu, é meu, quem vai dirigir meu carro só sou eu, ninguém dirige. Cultura nem minha mulher dirige, né? Cultura de novo, né? Então assim, e os caras não, tem helicóptero, eu vou manter meu helicóptero parado aqui. Não, eu uso tantas horas, eu vou compartilhar com outro amigo que usa também, eu vou ratear o meu mecânico, enfim. Então, essa mudança no multipropriedade é incrível, né? Porque a multipropriedade vem do timeshare, que é um negócio que existe nos Estados Unidos há milhões de anos atrás, né? Milhões de anos é exagero. Assim, mas, assim, já é uma questão cultural, uma coisa que se usa muito, que chega hoje e diz assim, não, o cliente não quer mais só o tempo, o cara quer a propriedade. Perfeito. Aí, não, o cara não quer só mais a propriedade, o cara agora quer o privilégio dele ter o compartilhamento com menos pessoas, perfeito, com mais segurança, com uma série de outras coisas. Então, assim, isso vai mudando, isso vai mexendo com toda essa atividade. E aí, a gente chega hoje com um formato das locações de temporada com as plataformas de... E só um ponto que você falou desse último, que ele é muito interessante, que a pessoa diz, e por que não aluga uma casa? A casa eu não conseguia ter a personalização que eu tenho nesse com 8... E esse cara, quando ele diz assim, poxa, esses meus 40 dias eu não vou usar. Como são casas em locais estratégicos, quando eu alugar aquela minha casa, eu posso ir para qualquer lugar do mundo. Perfeito. Entendeu? Até mais de uma propriedade, né? Que você consegue... Numa alta temporada na Pipa, tu vai alugar um imóvel, por mais simples que ele seja, no sentido simples, mas nesse padrão A, é 25, 30 mil reais. Hoje, para esse alto padrão, qual a empresa referência no Brasil? E essa mesma empresa, ela é responsável pela gestão desse negócio? Ela é responsável por isso. Ela só tem uma empresa fazendo isso no Brasil, de forma profissional, mais né? Referenciada. Eu vou preservar o nome dela aqui, porque como a gente está trazendo ela para cá, vai ser parceira nossa, mas em breve a gente está divulgando aí. Você tem, depois eu tenho que saber, porque eu quero ser parceiro de vocês com também, certeza, né? Com certeza. E tem uma coisa que ele disse que é fantástica. Ele chega assim, aí diz assim, poxa, eu vou lá, cheguei lá no empreendimento, e aí vou comprar uma casa. Cheguei numa praia dessa aí, na Riviera de São Lourenço. Tem um cara querendo vender uma casa lá. Aí eu chego para ele, apresento a proposta para ele. Aí o cara fez, beleza, eu vendo então, mas eu fico com 2 cotas da casa. Ele não precisa vender 8. Porque ele diz que 80% dos negócios que ele fez, o proprietário do imóvel ficou com cotas. Certo.
Porque o cara não quer se desfazer do patrimônio dele. Aí E ele é, sabe que ele pode dividir a casa, vai continuar com aquela não tem casa. problema pro cara, né? Cara, então assim, é uma reinvenção, uma releitura de vender o imóvel. Já pensou? Tu vai vender um imóvel e dizer, não, mas eu tenho direito a vir aqui e usar. Eu vendo, mas é meu também, né? Um mesinho é meu aqui. Então isso é louco, é louco. E pra esse cara aí é que é encantador, porque ele tem os amigos deles ali, ele vai continuar com as amizades dele. Exatamente. Ele não saiu de onde ele estava, né? Eu tô quase comprando uma casa pra vender assim pra essas empresas, sabe? Mas essa é uma grande sacada. E o que é legal é que ele não tem essa preocupação do tempo. Você usa amanhã. Isso é fantástico. Que a gente não tem essa opção do multipropriedade. Mas teve uma coisa, você tá falando aí, Gustavo, minha cabeça aqui, vendo quantas oportunidades pode ter dentro da minha empresa, dentro das minhas amizades. E Renata Matos, que eu recebi aqui, por sinal, ela falou muito bem de você. Gosto muito dela, Renata é show. Foi muito legal porque ela disse, ó, a verdadeira criatividade, ela é feita em cantos que eu não vivo. Porque minha mente vai trabalhar de forma diferente. Ela falou até de outra forma, mas criatividade não é só fazer o que eu faço. Criatividade é entrar em outro mundo. Cara, quando você vai para sua casa, muda o caminho. Perfeito. Você vai pensar em outras coisas, você vai ver coisa que você não viu. Novas sinapses neurais, novos pensamentos, novos então, assim, resultados. toda vez aquele caminho você já acostumou, virou tudo paisagem, você não vê mais nada. Mesmo que o cara mude a fachada da loja nova ali, da padaria, você não viu que o cara mudou. Nossa. Né? Dessas criatividades, quando você vivencia com muitas pessoas, aí você tem um podcast, você é um repórter, você é um influenciador, você vivencia vários mundos dentro do seu ecossistema, então tende a sua criatividade ainda ser mais aguçada. Qual foi a última virada, nesses seus ciclos que você falou de 10 em 10 anos, qual foi a última virada realmente que você teve um grande impacto e você teve uma nova visão de mundo? Tá, então, quando eu saí da Plano, veio a pandemia. Certo. Que isso foi em 2019, 2020, a gente Perfeito. Estourou, em março estouramos a pandemia, né? Eu saí no final de 2019. Então, assim, eu tava estruturando um projeto e aí veio a pandemia. E eu tive que me reinventar. E aí, como eu tenho uma atividade que é com minha esposa, a gente tem um café no Natal Shopping, a gente tem o café e a imobiliária. Como é o nome do café lá? Café da Praça. Ó, já vamos deixar esse Café da Praça aqui, lá né? no Natal Shopping, em frente a Vivo e a Drogazil. Melhor café da cidade, hein? Pode ir lá. Vou passar lá hoje pra ver se Pode ir, é primeiríssimo. Se tiver ruim, você não paga. E aí, o que é que acontece? A pandemia causou um dano gigantesco no café. Eu tenho 9 funcionários. E a gente não deixou de pagar aluguel. Certo. A gente não deixou de ter as obrigações, mas a gente parou o faturamento. Fechado 100%. Né? Fechou 100%. O dia que isso aconteceu, foi um dos piores dias como empreendedor, né? Como empresário. Foi chegar no café e desmanchar as geladeiras, tirar os produtos e ver o shopping vazio. Cara, aquilo ali pra mim me fez um mal gigante. Foi assim, foi difícil, foi um momento difícil de verdade. Sem brincadeira, foi um dos piores momentos como um empresário, você dizer assim, pô, cara... E a gente tinha a sensação que 2, 3 dias a gente ia voltar, ou 5 dias, 15 dias a gente ia voltar. Mas era aquela coisa assim da incerteza. E de você parar ali e dizer, caramba, parou tudo, o mundo parou, né? Então, eu vivi esse período da pandemia como uma reinvenção e um sério problema que foi assim, o mercado imobiliário também não teve a dinâmica que a gente precisava que ele tivesse no início, para que eu desse suporte financeiro para a família, para os negócios, para tudo isso, né? E a gordura do café desapareceu, né? A gente teve, muito rápido, né? A gente teve questões polêmicas. O governo federal, à época, fez na hora que ele começou a sinalizar e que ele deu suporte, pra gente foi um alívio gigante, foi um negócio fantástico, né? Salvação mesmo. Foi a salvação, porque a gente não demitiu ninguém, né? A gente conseguiu não demitir ninguém. Mas o shopping não alisa, né? Os custos são altos pra gente. E eu tive que me reinventar
E a gente sobreviveu. Eu não posso reclamar do mercado imobiliário na pandemia. Mas a gente não gerou riqueza. E o primeiro impacto, assustador, né? A gente sobreviveu. Como eu estava um pouco afastado do varejo e também com menos dedicação para os meus clientes de prospecção de novos negócios, tudo isso, quando foi voltando à normalidade, a gente começou a entrar com muita força. Só que eu estava num dilema. Eu saía para vender uma casa, aí ligava um incorporador e dizia, cara, eu quero ver esse terreno aqui para a gente fazer um estudo para um novo lançamento. Esse novo lançamento vai acontecer daqui a 1 ano. Esse negócio vai acontecer daqui a 6 meses. Meu comissionamento vai acontecer daqui a X meses, né? Tudo pra frente, não é nada... Essa venda pode acontecer agora. Só que quem eu vou priorizar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou atender o varejo e como é que eu vou atender isso? Como é que eu vou pagar o boleto do mês e como é que eu vou gerar riqueza? Esse foi um grande desafio. E aí, eu precisei me reinventar e entender que eu precisava de um parceiro forte para chegar e dizer assim, cara, vamos ser meu varejo? Tô entendendo. Aí foi minha chegada na Penates, né? Com o Nanderson e a Rayana. A gente conversou e disse, ó, eu quero ter o braço do varejo, porque é uma dor que eu tenho. Eu preciso do dia a dia. Eu preciso pagar boleto, eu preciso pagar as contas, eu preciso fazer ali. Diga, o pão, o café e a carne não dá escolha. E preciso fazer os novos negócios, as prospecções, os estudos, o planejamento junto com as consultoras, essa coisa toda que a gente faz. Hoje eu estou fazendo para a Aldan 2 produtos dele, um lá na Serra de Lagoa Nova e o de Nova Parnamirim, que você teve a oportunidade de conhecer, o Recanto dos Pássaros. Então, assim, eu preciso disso. Então, a gente precisou se reinventar nessa nova dinâmica. E essa coisa do varejo, dos negócios e tudo isso, eu tenho uma dinâmica diferente de trabalhar que eu ainda não consegui transmitir isso para um segundo meu. Certo, perfeito. E aí, o que é que você acha? E aí, para mim, cai uma ficha? Porque hoje é um dos desafios, eu estou nesse processo. Vou dar um exemplo. O Hélito consegue sentar na casa de um cliente, na segunda visita, vender 100 mil reais no cheque. Como é que eu explico isso para o meu funcionário que pode vender para aquela pessoa 100 mil reais no cheque? Que é uma coisa surreal. Como é que eu passo isso? Seria mais ou menos isso que você não conseguiu passar para o terceiro? É verdade. É exatamente isso. É assim, porque existe uma reprogramação acontecendo nesse momento na minha cabeça. Que é, em cima dessa questão aí, eu parei para entender que nesse novo negócio, nesses novos projetos, eu não posso mais pensar em receber a remuneração pela venda simplesmente ali da ação em si, né? Você vai lá, fecha uma área de 200 mil reais, de 1 milhão de reais, de 2 milhões de reais e vai receber 5% de comissão. Eu não posso pensar mais nisso. Tô entendendo. O que é que você... Por quê? Porque essa grana, quando chega, você gastou, você pagou despesa, você fez isso, você não gera riqueza. Perfeito. É como o cara... Como é que você vai fazer com que o cara entenda e faça essa leitura se ele pode ou não pode vender no cheque para o cara? Como é que ele vai entender? Como é que ele vai interpretar isso? Então, aqui, eu estou interpretando que, assim, tem negócio que eu estou fechando hoje e estou virando sócio do negócio. Como é que você faz o negócio virar recorrente? Seria isso? Exatamente. Né? Porque eu estou dizendo o seguinte, eu tenho aqui 10 mil para receber, certo? 2 eu preciso comer e 8 eu viro seu sócio. Perfeito. E aí, eu vou para dentro do projeto, vou participar do teu negócio. Como é que eu posso entregar ainda mais para poder colher ainda mais? Aí precisa o quê? Uma entrega maior, um envolvimento maior, certo, e um time maior. Perfeito. Então, assim, eu disse que eu estou fazendo essa reprogramação porque isso impacta em diversas situações. Porque você está deixando de botar 10 para comer, está botando 2, mas está apostando na recorrência. Está levando lá para os 5 anos da tua empresa. E hoje o seu maior desafio é ter uma pessoa para lhe ajudar a ter essa recorrência ou ter uma pessoa para
ficar no seu background e conseguindo trazer esse do dia a dia, qual é o seu desafio? O do background, a gente tá muito bem resolvido, tá funcionando, certo? Que tem um amigo chamado MSL, eu sei que a cabeça dele tá fervendo ali, sabe? Não, é o cara da criatividade aí. Mas assim, essa pessoa de pensar junto nessa recorrência, essa pessoa de enxergar o mercado do jeito que a gente enxerga, essa pessoa de ter aproximação, como eu vou voltar para o meu pai, tem 81 anos. Ontem a gente sentou com um empresário, falando de negócio, um empresário também que já com uma certa idade, e na mesa veio um projeto que você olha pro cara e diz, cara, como é que um cara com essa idade tá botando na mesa um projeto de futuro, cara? Nossa. Isso é maravilhoso. Isso me encanta no nosso mercado, entendeu, cara? Eu fico assim... Eu posso mudar um pouquinho as suas palavras. Eu acho que o meu pensamento me caiu uma ficha que não é como é que esse cara tá botando pro futuro, como é que eu não tenho um grande futuro, né? Exato. Programando. Né? Mas assim, aquele cara que você vê assim, e o cara tem problemas de saúde, passou uma boa parte do tempo conversando com a gente, relatando o último episódio dele de saúde, assim, eu nem gosto muito de falar de saúde, eu não gosto nem de ver um médico, vejo um cara de jaleco branco, me tremo todinho, né? Mas assim, como é bacana você ver o cara no gás ali, aí você diz assim, pô, cara, grato, obrigado por eu estar dentro desse mercado e tá vivendo isso, entendeu? Quando sai com meu pai sai com os olhos brilhando, assim, né? Dizer assim, pô, cara, que bacana, que isso enche de vida, né? Isso é legal. Que mesa valiosa essa de ontem, hein? Do caramba, meu irmão, do caramba. Que massa, meu. Chegou, eu fico babando assim, olhando pros dois assim. Aí quando você tem a oportunidade de fazer uma intervenção, você coloca ali e que o cara escuta o que você disse, né? Perfeito. E faz aquela observação ali, dizendo assim, pô, pode ser bacana isso, né? Então, assim, pô, cara, que bacana isso, cara. Qual era a idade média do outro que você estava conversando? Os dois. Papai tem 81, ele também deve ter uns 83, 84 anos. Você tá lá sentado numa mesa com duas pessoas acima de 80, pensando em sonho de futuro e lhe fazendo sonhar mais alto, mais correto? Mais alto, com certeza. Como é pra você quando o papel é invertido? Você tá com um cara jovem, reclamando da vida, falando de política e botando o mercado pra baixo. Eu saio da mesa. Eu não tenho mais paciência pra estar ouvindo mimimi. E aí, Miguel, se identifica aí. Não adianta, cara. Eu não vou mudar a cabeça do cara. Uhum. Entendeu? E eu acredito, cara, não é maldade, é problema só vivências. A gente tem toda hora. Todo mundo tem problema, né? Assim, se eu for dizer assim, caramba, e agora? Eu não vou sair do canto. E o cara vai ficar mimimi. Eu sou um apaixonado pela política. Ia sair vereador pelo Novo. Acabei desistindo porque... nessa época da pandemia, ou você comia ou você trabalhava na política, né? E assim, meu avô, por parte de pai, foi prefeito em Cruzeta. Meu avô, por parte de mãe, foi vereador 27 anos aqui em Natal. Foi um político sério que morreu pobre, né? Então assim, e a última campanha política dele, ele disse assim, eu me lembro, eu, moleque sentado na sala com ele, e meu tio que fazia a coordenação, ele disse, a gente vai perder a campanha. Aí meu tio fez, mas por que, papai? Ele fez, porque a gente não tem dinheiro. E tem aí um menino novo aí, Carlos Alberto aí, que tá dando cadeira, tá fazendo não sei o quê, tem um programa de rádio, esse cara vai ser eleito vereador, vai ser o vereador mais votado. E foi, os vereadores mais bem votados na época. Então assim, eu sou apaixonado por política. Mas cara, a política hoje é um negócio absurdo, assim, polarizada ao extremo, né? E tem coisa que eu não vou mudar. Então, assim, não adianta eu estar me alimentando de política. Eu tenho que alimentar do dia a dia, de fazer a coisa acontecer, de realizar. Isso é que eu gosto de fazer. Isso é que eu vou pra rua fazer todo dia. Gustavo, quem é hoje em Natal? Eu tô falando Natal que tá mais palpável ali pra gente. Quem são os 3 caras que você acredita que, Wellington, você recebendo ele na sua mesa, você vai estar outro nível, como eu tô indo hoje para outro nível, recebendo você aqui. Que é isso, pô. Quem são as 3 pessoas aqui no Natal que você, esse cara tem uma mentalidade diferente? Ricardo Abreu, sem dúvida, tive a oportunidade de sentar no podcast com a gente há poucos dias. Trabalhei com ele e ele é um cara que está na frente do mercado imobiliário. Eu acompanho bastante. Tá na frente. Ele é um cara que tem muita visão, é um cara preparado, certo? Caio Fernandes é um cara
que tem uma visão muito, muito, muito bacana, certo? E tem um cara que, assim, ele fez um trabalho muito bacana. Hoje ele está mais nos bastidores, mas ele tem uma mentalidade gigante. O cara pensa muito, que é Evilásio. Evilásio. Crisanto, que era da SM Imóveis. Evilásio hoje está mais em Serra de São Bento, está fazendo umas coisas lá, mas assim, são 3 caras que têm uma visão muito bacana de mercado. Os 3 tiveram a oportunidade de estar em sintonia com o mundo dos negócios, né? Tem muita gente boa no mercado, mas eu estou colocando assim, os 3 players no mercado hoje, que eu acho que são pessoas que eu gosto de escutar, que eu gosto de conversar, tem muita gente boa. Meu pai... mas assim, não tá na atividade plena hoje, né? Mas Milton Simão é um cara que me surpreende a cada dia, porque assim, como ele é atual, entendeu? Né? E como ele procura estar nessa sintonia. Para você ver o poder das conexões, quem vai ser meu próximo convidado aqui próxima semana é Rodrigo Daldan, que eu conheci através de você. Vou ter o privilégio aqui de receber ele e bater um papo. Tava com ele agora aqui há pouco tempo. Antes de vir pra cá, tava sendo contato, tava com ele lá. Já fazer um selfie aqui e mandar pra ele. Rodrigo é figuraça. Gosto muito de Rodrigo. Alberto, eu conheci moleque, o pai dele, né? Moleque não, né? Alberto é um pouco mais velho que eu. Mas assim, tive contato com ele na época da Domus. Meu pai trabalhava na Domus e ele tava lá. Hoje é a história um pouquinho da Aldan, porque eu não conheço. O Rodrigo vai me contar um pouco mais. Como é que você teve contato e a Aldan veio da onde? Você conhece um pouco da história? Conheço a Aldan, assim, eles são uma família de empreendedores, né? Nossa. E vem desde o avô de Rodrigo. Então, assim, é uma família tradicional do Seridó, que vem investindo no mercado imobiliário já há bastante tempo. É uma empresa que fazia muito condomínio fechado, né? E entrou, enveredou-se pela incorporação mais recentemente. E é uma empresa que trabalha com muita parceria. Né? Vários empreendimentos deles estão com parceiros, estão com investidores, estão com... Então, assim, é uma empresa que se renova, é uma empresa que vai dar uma virada de chave gigante agora, né? Tem uma série de mudanças para acontecer na Aldan que são bem interessantes. Então, os meninos estão no caminho certo. Nossa. Gosto muito do perfil da empresa. Os meninos são sérios, são pessoas que têm uma credibilidade bacana no mercado. Tive a oportunidade de receber eles lá no escritório, graças a você, né? Acho que o Rodrigo tem 22 anos, né? Uma mentalidade espetacular, um cara ouvinte. Um cara antenadíssimo, cara. Às vezes a gente tá conversando com ela, eu digo, mesmo esse cara parece um velho. Né? E hoje, pegando as suas experiências, assim, isso aí vai para qualquer ramo. A Aldan é um exemplo, mas eu queria falar um pouco da sua perspectiva. Eu vejo que a Aldan, ela diversifica o público dela. Ela não trabalha só com o público. Total. E isso não é simples. Não é simples. Quais são os desafios e os pontos positivos de eu ter um público A, um público B e um público C, mesmo tendo produtos diferentes? Mas ela consegue bem isso exatamente porque ela está trabalhando com parceiros. Perfeito. Certo? Ela consegue distribuir isso porque ela tem parceiros. Mas é um grande desafio, porque o perfil é diferente. Isso. E aí você precisa se estruturar para atender esse perfil. Perfeito. Né? Você precisa ter um background que consiga falar com o popular, com o médio e com o alto. Perfeito. Você não pode ter a mesma pessoa falando com os 3. Não consegue. Não dá para conectar com todo mundo. Né? Não. Então, é um grande desafio. Na parte de engenharia, isso é simples, porque a engenharia 2 mais 2 é 4, no A, no B ou no C. Perfeito. Né? Mas o relacionamento é um grande desafio. A venda é o ponto X, né? Tanto que hoje é difícil você ver uma empresa com esse perfil na construção. Perfeito. Né? A construção civil é um mercado extremamente desafiador, porque você conta nos dedos as empresas que têm mais de 50 anos. É difícil você encontrar uma empresa que tem essa longevidade. Então, é sempre... Como eu disse, a gente passou aqui falando, né? Vários momentos, vários ciclos, e
tem hora que você não consegue entender. Eu vou começar a prestar atenção nesse ciclo, se o meu também é em 10 anos, tá? Eu quero entender. O meu é certinho, 10 anos é certinho. Meu amigo, eu tô aqui super feliz de uma enciclopédia, é assim que se fala? Errei, né? Enciclopédia. Você nos doando esse conhecimento em outras oportunidades. Eu quero fazer uma pergunta assim, que eu já tive respostas espetaculares, e a mesma pergunta que eu faço. Caramba, que desafio É simples. Gustavo, se hoje você tivesse sentado de frente a Gustavo de 18 anos, o que você ensinaria a ele que hoje você sabe, mas na época você nem imaginaria? Meu filho de 9 anos é um apaixonado pelo ABC. E ele fez... Vendo uma história que eu contei para ele, que quando a gente lançou o Frasqueirão, eu estava na equipe comercial que vendeu as cadeiras, os camarotes. Perfeito. Né? Aí ele fez: pai, você como ABCdista, por que você não comprou uma cadeira do ABC para você? Então eu diria para o Gustavo: cara, aproveita todas as oportunidades. Quando eu chegava na Pipa para pegar onda, que ia lá para vender um terreno para o Wellington, que eu vi um terreno que eu poderia ter comprado aquele terreno, eu não comprei porque eu estava focado em vender, eu estava focado no trabalho. Eu não tinha essa mentalidade de dizer assim: cara, dessa comissão eu tenho 1 para comer e tenho 5 para investir, para gerar negócio. Vou lançar seu produto? Cara, deixa eu ser seu parceiro. Em vez de você me pagar a comissão inteira, você me paga parte da comissão, paga os corretores e eu vou ficar junto do negócio. Eu teria me envolvido nesse outro lado, teria colocado mais o meu lado empreendedor para participar do negócio, porque eu entreguei muito para muita gente. Eu fiz muito, não me arrependo de nada. Perfeito. Eu fiz satisfeito, aprendi muito, mas eu acho que eu entreguei mais e não cobrei ou não participei da maneira que eu poderia ter participado, porque eu não tive a inteligência de entender que o jogo era diferente. Maravilha. Então eu diria para Gustavo: cara, aproveita todas as oportunidades, compre a cadeira do ABC, né? Em vez de você receber tua comissão das 50 cadeiras que você vendeu, né? Recebe só de 30 e dos 20 tu paga a cadeira do ABC. Uau, posso bater palma, velho? Cara, genial, genial mesmo. Pegando esse ponto para o Gustavo de 18 anos, que isso vem para mim, vem para os meus filhos, você conseguiria direcionar no seu sentimento quantos por cento você faria disso? Quantos por cento da minha rentabilidade eu compraria uma nova cadeira e quantos por cento eu faria o meu presente? Aí, assim, eu precisaria distribuir isso em tempos. Mas no mínimo 30%. Certo. Tem momento que eu vou poder fazer 50%, 70%, fazer o inverso. Né? Mas no mínimo 30%. Perfeito. De acordo com a rentabilidade de cada um, é muito E da pessoal. necessidade. Às vezes você tem um momento ali que você precisa colocar mais dinheiro dentro de casa. Né? Isso mesmo. E às vezes você pode dizer assim: não, eu consigo fazer essa inversão, né? Hoje é 70 para casa e 30 para o negócio. Amanhã pode ser 30 para casa e 70 para o negócio. Meu amigo, que aula. Eu sabia que ia ser um momento espetacular, mas foi ainda mais assim o que você me doou de conhecimentos, de histórias. E deixo aqui meu agradecimento. A gente tá chegando ao fim de mais um Movecast. Hora do laço. Eu quero ter outros momentos como esse com você, viu? E essas pessoas que você me falou aqui, eu vou trabalhar para estar sentado na mesa com essas pessoas, com essa dica. Com certeza, cara. Eu agradeço de verdade. Foi meu primeiro podcast como convidado. Ah, que né? massa, que honra. Fico feliz com isso. Espero ter contribuído aí com vocês aqui, com as minhas palavras. E bora mexer o doce, né? Vamos que vamos. Essa frase aí Espero ter a oportunidade também de recebê-lo lá no Papo com Café. Pra gente trocar uma figurinha
E muito bacana. Parabéns pelo trabalho aí. O mercado precisa muito disso, né? A gente tá trocando. Você tá trazendo gente bacana aqui. Perfeito. Tenho visto aí. Obrigado por sentar nessa cadeira aqui. Isso aí é uma honra minha. Em Valeu. que mesa você tá sentando, né? Show de Mais bola. um Movecast finalizado. Muito obrigado pela audiência, e meu amigo. Gratidão mais uma vez. Eu que agradeço, Quero cara. estar mais vezes nessa mesa. Bacana. Show de bola.